Oi, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre a divisão de altares entre divindades, tá? Mais especificamente em relação a Hecate e Afrodite. Eu recebi um comentário aqui, infelizmente eu não consegui achar ele pra marcar aqui pra responder, mas eu vou estar falando um pouco sobre isso. Eu acredito que na playlist Hecate ou Paganismo, se eu não me engano, eu tenho já um vídeo falando um pouco sobre isso. Pra começar, acho que é importante conceituar algumas coisas aqui, né? E uma delas é que, apesar de eu não seguir a religião helênica, quando eu busco, né, conexão ou um culto religioso a uma divindade grega, normalmente eu também me baseio em textos que falam sobre a religião grega, né? E como esses deuses foram cultuados naqueles períodos. Então, assim, de forma mais geral, tanto em relação ao culto da divindade quanto em relação aos seus atributos, né, enquanto divindade, sigo, né, e me baseio bastante nas ritualísticas helênicas. Dito isso, a gente precisa entender que a religião helênica ela é politeísta, ou seja, todas essas divindades elas coexistem. Os deuses estão manifestados no todo, então os deuses existem. A gente pode ver isso pela própria Terra, que é uma divindade, o Sol é uma divindade, a Lua é uma divindade, a natureza, os rios, os mares, os sentimentos humanos também eram às vezes, né, a própria Afrodite, que está ali muito manifestada e ligada ao amor, até mesmo as condições humanas, né, como a morte, por exemplo. Enfim, dito isso, a gente consegue perceber que não tem uma grande lacuna entre as divindades. No geral, é muito pelo contrário, a maioria delas estão interligadas, mas obviamente a gente precisa entender a natureza dessas ligações, bem como o sono está ligado à noite, aos sonhos e aos pesadelos, a vida, a luz e o dia estão ligados à morte, à escuridão e ao medo. Não que essa distinção possa ser encontrada, né, entre Hecate e Afrodite, até porque elas são divindades que compartilham ali alguns epítetos, né, alguns atributos, algumas qualidades muito interessantes. Entre elas, a gente tem o epíteto Urânia, que as qualifica como divindades celestiais, bem como os epítetos Scotia, que demonstra o lado sombrio e negro dessas duas divindades. Em relação aos altares, uma coisa muito importante, na verdade tem várias coisas importantes, tá? Eu vou citar aqui, eu acho que duas delas, que são as que eu particularmente mais considero na montagem de altares. A primeira é a minha conexão pessoal e a forma, né, com a qual eu vou entender e me conectar com a divindade. Se por alguma razão duas divindades que eu cultuo possuem ambivalências, eu obviamente não vou colocar as duas juntos. Isso porque, né, a minha conexão com essas divindades vai estar prejudicada. No meu caso, eu vou estar me sentindo desrespeitando elas. Mas a gente precisa entender que isso não é uma coisa que os deuses estão querendo, desejando, ou que eles possam agir de forma mesquinha e ciumenta. Não, tá? Esses são atributos humanos. Então, quando eu tô montando um altar dentro da minha conexão e a forma com a qual eu, né, a minha forma limitada aqui de entender o divino, vejo que talvez a minha busca por eles fique prejudicada, eu posso considerar separar esses altares. Mas, historicamente, se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vai ver que existem registros, né, de alguns altares domésticos que continham ali pelo menos as 12 divindades olímpicas juntas. Se eu não me engano, né, ali principalmente na cidade de Atenas. Nesse meio a gente vai ver, né, que tem divindades quitônicas, divindades celestiais, divindades quitônicas que são ligadas à fertilidade da terra. Então, em um sentido mais prático, tá? A gente pode ver que isso pode variar. Agora vamos falar um pouco mais sobre a prática, tá? E é a segunda coisa que eu considero bastante quando eu vou compartilhar altares. Como eu falei, quando eu tô cultuando divindades gregas, eu busco ali fontes gregas. Então, no geral, o helenismo ele vai nos dar ali uma ortopraxia, né, muito específica em relação às oferendas e em relação aos rituais. Uma delas pode ser evidenciada nos formatos de culto que a gente tem para divindades uranianas, né, celestiais e para divindades quitônicas. Sendo mais específico, né, a gente está falando aqui de Afrodite e Hecate. A Afrodite, no geral, é uma divindade ligada, né, ao reino celestial. Ela é uma das 12 olimpianas. E quando a gente se volta para Hecate, a gente vê uma divindade que é tão multifacetada que até nesses aspectos ela também é multifacetada. Porque ela é uma deusa que está ligada ao reino celestial, ao reino quitônico da terra e também ao reino quitônico dos mortos. Então, para Hecate, a gente pode observar que tanto ritos ligados aos reinos celestiais são feitos, ritos ligados à fertilidade também são feitos. A gente vê isso nos mistérios de Eleusis, onde ela está intimamente ligada à fertilidade, à fecundidade da terra, né? Inclusive, ela é a guia da primavera. E um outro aspecto dela também é o aspecto quitônico, ligado aos mortos. Ela é uma deusa psicopompa. Então, num sentido mais prático, se você vai honrar os atributos celestiais de Hecate, o mesmo altar, né, ele já é adequado para alguns ritos que você vai fazer para Afrodite. Quando a gente está falando ali, né, de um altar elevado, ligado a ritos celestiais. Então, nesse sentido, sim, né, se torna adequado que você faça ali rito em honra a essas duas divindades no mesmo espaço. Porém, é importante observar que às vezes a gente vai fazer ali um ritual mais ligado, né, aos aspectos submundanos de Hecate. Pode ser feito, né, através dos seus diversos epítetos e atributos, onde esses ritos às vezes, né, se tornam mais adequados, né, de serem realizados ou fora de casa
mesa ou, né, diretamente no chão. E aí a gente vai ver que raramente, né, ritos quitônicos são feitos para Afrodite. Você entende que na verdade o que vai mudar aqui vai ser a prática? Porque enquanto você está cultuando divindades que são uranianas, não tem muitos problemas, né, de você compartilhar um altar, né, no sentido prático, o que você está fazendo ali, o seu rito diário. Ele vai ser muito semelhante, então contanto que você respeite ali os deuses, né, e tenha um espaço, uma superfície dedicada para cada uma delas, a gente não vai ter problema. Mas quando a gente fala de divindades que são celestiais e outras que são quitônicas, o formato do rito já muda bastante, então quase que o mesmo altar ele não consegue comportar essas duas categorias de ritos. Mas, obviamente, é muito importante que a gente estude, né, e busque ali o conhecimento. Isso porque Afrodite é uma divindade que também está ligada à necromancia. Então, nesse sentido, né, nesse caráter específico das divindades, a gente consegue enxergar que elas têm muitas similaridades. Obviamente, elas também têm distinções, né? Mas, como eu falei no começo do vídeo, não existe um grande vácuo entre as divindades. Isso porque, tanto mitologicamente quanto cosmologicamente, os deuses coexistem. Se a gente parar para estudar um pouco, né, principalmente ali sobre Afrodite, a gente vai ver que os aspectos dela de Escótia, né, ligados às sombras da necromancia, foram muito considerados na região de Esparta. De ritos para ela, né, eram feitos ali para honrar as almas dos guerreiros que morreram. Então, nesse aspecto, ela também foi muito reverenciada. Por isso é importante a gente entender que não existe, né, essa uniformidade. Muitas pessoas pregam, né, que uma divindade ela foi cultuada dessa forma e ponto. Muito importante a gente buscar informações a respeito do culto regional dos deuses. Até porque dessa forma a gente consegue ver que tanto Afrodite está muito relacionada também à necromancia, às vezes à guerra, ao amor romântico, ao amor sexual. Tanto Hécate também pode estar relacionada à fertilidade da terra, à proteção das mulheres e crianças, aos partos e aos animais selvagens, à bruxaria também, né, e magia, como a gente já sabe. Então, no geral, o que eu tentei fazer aqui nesse vídeo foi trazer algumas informações necessárias, né, e importantes para que você decida se você vai poder ou não compartilhar o altar entre essas divindades. Não deixe, né, que uma pessoa te diga o que fazer dentro da sua espiritualidade. Obviamente a gente vai encontrar muitos conteúdos interessantes, tá? Tanto através de plataformas como essa, até mesmo através dos livros, tá? Por isso é muito importante a gente questionar tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, porque é só assim que a gente vai perceber se aquilo ali faz realmente sentido pra nós ou não. Só da gente estudar um pouco, tá? A gente já consegue descartar um monte de informação que a gente vê por aí. Então, no geral, tá? Estudar é extremamente importante, tá? Mas só estudar não vai substituir a experiência direta, né? A experiência pessoal que a gente vai ter com as divindades. Então é basicamente isso, tá? De forma equilibrada, escute e respeite os deuses. Mas não confunda, né, cada pensamento e capricho seu como se fossem de fato, né, interferências divinas.